Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula aqui no meu canal. Espero que você esteja bem aí do outro lado da telinha, do computador, do celular, onde quer que você esteja assistindo essa aula de hoje, tá bom? Seja muito bem-vindo aí. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né, e pouco abordado aí na nossa bibliografia nacional, até mesmo aqui na internet, né? Então é um assunto aí bem interessante para a gente se aprofundar um pouquinho aqui hoje, que é voltado a como dimensionar, né, um pavimento permeável, né, para a drenagem urbana. Então, é uma questão que talvez você já tenha visto, né, essa técnica em alguma literatura, em alguma bibliografia, livro, apostila, né? Mas como dimensionar isso, como avaliar isso, quais são os benefícios de se trabalhar com um pavimento poroso, por exemplo? Quais são as limitações de se trabalhar com um pavimento poroso, né? Então a gente vai ver tudo isso um pouquinho nessa aula de hoje aqui juntos. E você vai sair dessa aula, né, sabendo aí como fazer esse pré-dimensionamento desse pavimento, ok? Só lembrando, pessoal, que a aula de hoje ela é voltada, como sempre, né, para a parte de drenagem, de água, desenvolver um dimensionamento estrutural do pavimento, e sim um dimensionamento de drenagem, ok? Então, isso que a gente vai avaliar aqui juntos nessa aula de hoje, ok? Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sei que tem bastante gente que já acompanha aqui o canal, mas aqueles que não me conhecem, muito prazer, meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais, e eu ajudo aí engenheiros e aspirantes a dominarem a drenagem urbana e faturarem com projetos, consultorias nessa área, ok? Então, muito prazer aí para quem não me conhecia ainda, certo? Além dessas aulas aqui que você está assistindo, nós temos alguns materiais complementares, caso você queira se aprofundar nessa área, ok? Então, olha só, nós temos um site /blog, onde nós temos diversos artigos aqui postados, tá? E são artigos bem aprofundados. Para você visitar aqui a nossa página, vai estar aí na descrição desse vídeo, né? E aí você consegue visualizar, baixar, salvar todos esses arquivos aqui que nós temos postado aqui ao longo da trajetória da Sobre as Águas. Então, são artigos bem aprofundados, tá, pessoal? Por exemplo, aqui a gente tem um artigo de amortecimento de onda de cheias. Aqui, ó, ele vai abrir aqui na tela para a gente dar uma olhada. Então, nós temos aqui uma introdução, as ferramentas utilizadas, quais são as etapas, base teórica, né, utilizada para essa análise, né? Nós temos aqui hidrogramas e as equações, então interpretar os resultados dos hidrogramas, o hidrograma amortecido, o hidrograma fluente, né, como que se dá cada etapa. E para todos os nossos artigos nós temos um exemplo prático, tá? Então aí você vai conseguir fazer um passo a passo conosco para você colocar a mão na massa, aplicando aqui os conceitos de amortecimento de onda de cheias, e nesse caso desse artigo aqui, inclusive, né, utilizando uma ferramenta de modelagem hidrológica conhecida aí como REC-HMS, né, onde você consegue desenvolver justamente esse modelo de amortecimento através aí de um barramento de detenção de cheias, tá? Então perceba que é um artigo, pessoal, que ele não é um artigo raso, tá? Aqui você vai realmente se aprofundar, aqui você vai realmente aprender aqui com o passo a passo e, obviamente, a organização da sequência, né, é muito importante para que você consiga absorver esse conhecimento e chegar nesse resultado, tá? No final ainda tem uma aula aqui complementar para você ir assistindo junto aí com o estudo do artigo. Isso daqui é gratuito, né? Então visita a nossa página, todos os nossos artigos aqui eles são gratuitos, né? Então você consegue acessar aqui a nossa página e visualizar, salvar, imprimir todos os artigos disponíveis que nós temos aqui no nosso site, ok? Um outro recadinho aí para você que é principalmente da região de São Paulo, né? Nós teremos agora, né, no dia 2 de dezembro, teremos a nossa imersão presencial de drenagem, tá? Então faltam aí cerca de 30 dias, né? Então nós temos aí o nosso Sobre as Águas Experience, que vai ser um evento presencial. Eu estou destacando bem o presencial, porque a gente tem feito bastante coisa na internet,
mas esse encontro aqui, essa imersão vai ser um dia inteiro, ali um sábado inteiro, no dia 2 de dezembro, onde nós temos esse encontro marcado aqui no Hotel Panambi. Então, nós temos um espaço lá para eventos e fica o convite para você estar participando com a gente também. Teremos aí diversas palestras, né, onde a gente vai poder afiar o nosso machado para a drenagem e atuar com excelência no ano de 2024. Teremos palestrantes aqui como participação, né, do Plínio Tomás, né? Acho que todo mundo aí já, ou grande parte aí de vocês já deve conhecer, já deve ter utilizado o material do Plínio, planilha, livro, né? Algum tipo de material que ele desenvolveu. Temos aqui o José Augusto, do DAE, né? Também aí que cuida da parte de macro do estado de São Paulo. Carlos Ufo, né? PhD pela Unicamp, um dos maiores especialistas na parte de equação de chuva. Daniel Dourado, engenheiro master da Vale, né? Vai dar uma palestra para a gente de drenagem para mineração. Marcos Jabor, grande especialista aí na área de drenagem rodoviária e muito mais. Tá? Então fica o convite para você. Estamos no lote 4 já desse evento, né? Mas você consegue ainda garantir a sua vaga para participar conosco aqui no Sobre as Águas Experience, que a gente vai ter aí muito aprendizado. E além disso, né, pessoal, muito networking, tá? Então, muita parceria ali a ser montada, muita troca de experiência, muita troca de trabalho, seja aí mais do que convidado, seja convocado a participar com a gente, ok? Um outro projeto, pessoal, antes da gente entrar aqui no conteúdo, seria a nossa pós-graduação, que vai começar em janeiro, tá? Então, se você não está sabendo ainda, saiba que teremos a nossa pós-graduação voltada especificamente para drenagem, tá? Então, nós temos aí diversos treinamentos, cursos, pós, né? E aqui a nossa pós, ela é voltada para drenagem aplicada na infraestrutura, ok? Então, serão ali 12 meses, né? 420 horas, tá? De conteúdo, de disciplinas ali na nossa pós-graduação, somente para drenagem, tá? Então, fica o convite aí para você. Temos aqui esse site também que vai estar na descrição desse vídeo, para você fazer o seu pré-cadastro para receber maiores informações aí do nosso time sobre essa pós-graduação também, ok? Então, fica esse convite final aí para vocês. Bom, vou compartilhar minha tela aqui com a aula de hoje, que nós vamos focar aqui no pavimento permeável. Antes da gente iniciar, queria também pedir para vocês, né? Caso você se interesse por esse tema de drenagem, já deixa sua curtida aqui no vídeo, tá? Não sei se você sabe, mas o YouTube ele distribui mais o vídeo, ele apresenta mais o vídeo quando ele tem mais relevância. E para ele entender que tem mais relevância, ele basicamente avalia a quantidade de curtida, de compartilhamento, né, de comentários. Então, deixa o seu like se você gosta desse tipo de material. Se você já conhece alguém que tem interesse nessa área, quer estudar um pouco mais sobre isso, quer aplicar um pouco mais dessas técnicas, já clica no aviãozinho aí, manda aí para a pessoa, manda para o seu grupo aí de universitários, de pós-graduandos, de trabalho, que atuam na área, que tem interesse, tá? Vai ser bem bacana. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, garanta aí a sua vaga no canal. Às vezes aparece um vídeo, depois some, né? E aí você não acha mais o canal, então já garanta aí a sua inscrição, que é gratuita também. Bom, vamos lá. Pavimento permeável, ok? Antes até de falar do pavimento permeável, eu não sei se você sabe, né? Mas há um leque de opções, né? De técnicas que são conhecidas como drenagem sustentável, drenagem verde, técnicas LEED, né? Que seria Low Impact Development, ou seja, desenvolvimento com baixo impacto, né? Então, há uma linha da drenagem que está crescente, inclusive, no país, né? Fora do país já está nadando de braçada, vamos colocar assim, no país ainda está engatinhando, né? Mas há uma linha de drenagem que ela está crescendo, né? Cada vez mais aí no território brasileiro. As pessoas estão conhecendo mais, os órgãos estão conhecendo mais, né? Esse material aqui, por exemplo, foi retirado, né, de um dos órgãos aí que eu vou apresentar para vocês, que desenvolveu um manual, né, que inclusive consta justamente essa apresentação que eu vou passar aqui. A gente, né, obviamente adaptou, fez exemplos, deixou de forma mais didática, né? Mas como referência foi utilizado um material de órgão, né? Então, essas técnicas têm crescido, tá, pessoal? Elas têm crescido. Então, é importante que
nesse tempo zero, né, das técnicas, ou no tempo 1, 2, no tempo inicial que nós estamos hoje, né, é importante que a gente já comece a abrir os olhos para essas aplicações, para essas tecnologias, os benefícios, limitações e, principalmente, como avaliar tecnicamente, né, como realizar o dimensionamento, né, dessas técnicas, né? Não adianta a gente ficar na esfera qualitativa, né? Olha, essa técnica é muito boa porque ela tem uma integração com o meio ambiente, ela vai filtrar água, ela... Tá, mas como a gente vai aplicar isso na prática? Né? Como que a gente vai trazer isso, colocar o pé no chão e aplicar isso na prática? Como que a gente vai dimensionar? Né? Então, é muito importante ter essa visão complementar, né? A visão conceitual, qualitativa, que é muito importante, que é o início da coisa, né? Mas não podemos parar aí, a gente tem que partir para a visão quantitativa, né? Ou seja, de dimensionamento dessas técnicas, tá? E não é diferente com a técnica de pavimento permeável, tá? Existem aí vala de infiltração, trincheira de infiltração, poço de infiltração, telhado verde, pavimento permeável, né? E várias outras técnicas, né? E hoje a gente vai focar um pouquinho na área do pavimento permeável. Bom, para quem não conhece, né, basicamente um pavimento, né, que permite a passagem da água de chuva, né, pela sua própria seção do pavimento. Então, normalmente esse tipo de pavimento ele não possui a porção fina, né, muitas vezes constituída pela areia, tá? Então, tanto um concreto como um asfalto permeável permitem essa passagem de água pela própria seção desse asfalto, desse concreto. Existem outros formatos também, né? Onde a gente tem blocos de concreto vazados, né? Também permite essa passagem de água, né? Mas o contexto geral é que o nosso pavimento permita essa passagem de água, né? Relevante, tá? Relevante. Por quê, pessoal? Porque olha só, nada é impermeável, né? Já dizia um professor meu do mestrado, nada é impermeável, tudo demora o seu tempo para a água passar, né? Tem coisa que vai demorar milhões de anos, né? Então a gente considera, né, esse tipo de solução como impermeável, né? Então não é que o concreto, o asfalto convencional, ele é totalmente impermeável, né? A gente não consegue garantir isso no fio do bigode, né? Mas obviamente, quando a gente vai avaliar coeficiente de runoff de asfalto, né? Ou CN com área de asfalto, obviamente são valores altos, né? Ou seja, coeficiente de runoff varia de 0 até 1, né? 1 quer dizer que de tudo que choveu da bacia, tudo escoou, né? Então, quando nós temos asfalto, né, basicamente quase tudo que choveu no asfalto vai escoar, né? A gente tem um runoff muito elevado, muitas vezes de 0,9, 0,95, de 100 muitas vezes, né? Então, são valores que na prática são aplicados para o asfalto, né, valores muito elevados. A mesma coisa para o CN, varia de 0 até 100. Não leva em consideração somente, né, o uso e ocupação de solo, mas também se teve chuva antecedente, né, umidade antecedente da bacia, tipo de solo. Mas quando a gente tem uma capa quase que impermeável, bom, a água vai escoar também, né? Então, valores de CN são muito elevados, tá? Então, quando a gente fala de asfalto convencional, concreto convencional, os valores de CN, os valores de runoff são elevados, tá? Por quê? Porque o que vai chover naquela área que tem o asfalto, que tem o concreto, né? De toda aquela chuva que foi precipitada, quase toda ela vai escoar superficialmente, tá? Essa aqui é a real, ok? Agora, o pavimento permeável vai permitir, então, que parte dessa água, né, que está chovendo aí sobre o pavimento infiltre, tá? E aí o nosso coeficiente de runoff tende a reduzir, nosso CN tende a reduzir, porque a gente vai permitir com que essa água que está sendo precipitada sobre uma área de pavimento permeável, ela não escoe, né, mas ela infiltre ali no nosso subleito, tá? Então, esse que é o contexto, né, geral do pavimento permeável, tá? Quais são as principais vantagens que a gente enxerga com essa técnica, né, de pavimento permeável? Primeira questão de custo de rede, ok? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá, das limitações, tá, pessoal? Mas sempre que possível, né, sempre que possível trabalhar com o pavimento permeável, o que a gente está fazendo? Bom, estou reduzindo o meu runoff, estou aumentando a minha infiltração. Se eu estou fazendo esse movimento, né, estou fazendo essa dinâmica,
obviamente o meu sistema de microdrenagem convencional tende a ser aliviado. Por quê? A vazão que ia escoar superficialmente, ia chegar numa boca coletora, uma sarjeta, boca coletora, rede de drenagem, essa vazão tende a ser menor. Por que ela tende a ser menor? Porque se eu tenho uma área com pavimento permeável, choveu sobre essa área e não escoou toda a minha vazão, né? Parte da chuva foi infiltrada. Então, se está infiltrando mais água e está escoando menos, né? A gente tende ali a aliviar um pouco, né, essa carga, né, de vazão nos nossos dispositivos de drenagem convencional, por exemplo, tá? E uma rede, uma linha de rede, não é um negócio tão baratinho assim, né, pessoal? Então, obviamente, a gente reduzir o diâmetro ou, em alguns casos específicos, eliminar a rede de drenagem é um custo-benefício aí muito atraente para essa técnica, ok? Outro ponto, pessoal, segurança, tá? Quando a gente tem aquelas poças no asfalto, né? Aquele acúmulo de água no asfalto que pode gerar aquaplanagem nos carros, né? Isso acontece porque justamente o asfalto é uma camada quase que impermeável, né? Então a água ela não consegue infiltrar com facilidade. Ela consegue escoar com facilidade, mas não infiltrar com facilidade. Então, se ela não consegue infiltrar e ela pega alguns pontos do asfalto onde não teve declividade adequada, né, onde forma algumas panelas, né, isso pode gerar uma certa insegurança, né, na questão veicular, né? Então, nós temos um apelo também, vamos colocar assim, para o pavimento permeável, é que esse problema tende a ser eliminado. Por quê? Se eu tenho uma camada superior permeável e as camadas abaixo também permeáveis, bom, não vai ficar empoçando água, correto? Se eu tenho área permeável, choveu sobre essa área, não vai poçar água ali, né? Não vai ficar empoçando água num pavimento permeável. Essa água que estaria ali empoçada, ela vai infiltrar para as camadas drenantes da base, ok? Então, isso traz também um apelo aí de segurança. Um terceiro aspecto, pessoal, é a questão de filtração, tá? Filtração. Por quê? Pequenos sedimentos, né, partículas, né, que são carreadas ali por essa percolação da água, tendem a ser filtradas por essas camadas drenantes, né? Então ocorre ali naturalmente uma filtração devido a essa percolação da água pelas camadas drenantes do pavimento permeável. Ok? Então, nós temos aí esse apelo também, que é bastante comum aí de ser abordado para técnicas como pavimento permeável ou técnicas que promovem a infiltração de uma forma geral, né? Bom, aqui nós temos uma sequência, um exemplo aqui de um pavimento permeável. Nesse caso, está com um tubo dreno perfurado para captar essa água do pacote permeável, né? Existem casos ali que não vai captar essa água e vai promover só a infiltração, né? Existem casos que o asfalto já é permeável na superfície ou concreto, né? Não são blocos intertravados. Então, há uma certa gama, uma certa ramificação dentro dessa técnica de pavimento permeável. Agora, um ponto muito importante, né? Talvez aí até mais importante do que esses benefícios, essas vantagens, é justamente a limitação que nós temos nessa técnica, né? Ou melhor, as limitações. Então, olha só, esse tipo de solução de pavimento permeável, tá? Ele é recomendado para pequenas áreas, né, com assim pouco movimento de veículo, tá? Por que é indicado? Por que não é indicado para grandes áreas com muita movimentação, muito tráfego, né? Por causa de deformações que podem ser geradas nesse tipo de pavimento. Por quê? Esse pavimento, via de regra, estruturalmente, né, ele é um pouco mais frágil do que o pavimento convencional, tá, do ponto de vista estrutural, né? E também onde você tem ali muita movimentação, áreas muito grandes, você pode promover um certo entupimento, né? Justamente dessas camadas permeáveis do nosso pavimento. E se ele entupir, ele deixa de funcionar, ok? Se eu tenho um pavimento que está promovendo a infiltração,
mas a partir de um determinado momento ele entupiu, ele colmatou, não está mais promovendo a infiltração, ele perdeu a função dele principal de infiltrar essa água, ok? Por isso que ele é mais voltado aí para áreas pequenas de drenagem, certo? Bom, se a gente está falando de pavimento permeável, se a gente está falando de promover a infiltração, promover a filtração também dessa água, né? Bom, vai promover essa infiltração para as camadas inferiores do pavimento e vai chegar no solo, ok? Então imagine só, tem um pacote do pavimento, choveu lá na superfície, passou pela camada inicial, vai descendo no pacote, vai chegar ali no solo por gravidade, certo? Agora, se a infiltração do nosso solo, né, ela for muito baixa, ou seja, se eu tiver ali uma camada ali de subleito, né, o meu solo de base ali, um material muito denso, uma argila rígida, uma casca de rocha, né, um patamar de rocha, né? Se eu tiver um material muito impermeável, com uma infiltração muito baixa, né, abaixo do meu pavimento permeável, não vai funcionar muito bem a solução, né? Pelo menos não promovendo só a infiltração. Por quê? Bom, se eu estou promovendo a infiltração, mas chega numa capa impermeável, o que vai acontecer? Ela deixa de infiltrar um determinado nível e começa a encher de água o meu pavimento. Isso daí vai refletir lá em cima, né? Ou seja, na superfície, aí pode sim ter ali uma camada com empoçamento, porque ali embaixo não está permitindo mais a infiltração, ok? Então, nesses casos, por exemplo, talvez seria interessante trabalhar com uma captação dessa água nas camadas permeáveis ali do pavimento e direcionar, né, para um PV, para um encaminhamento, né? Então, ou seja, você está ali trabalhando com uma camada permeável e está direcionando essa água captada para algum ponto, tá? Ou, nesse caso, né, com uma filtração de solo muito baixa, né, talvez nem atuar com esse tipo de técnica. Então, há uma limitação voltada também à questão de infiltração aí do solo, menor do que 7 milímetros por hora, né? Tem a recomendação aí também no Manual de Drenagem de Washington, Estados Unidos, ok? Essas limitações, como eu disse para vocês, né, os benefícios, limitações, né, a parte do dimensionamento também, nós retiramos ali no manual do órgão do Paraná de drenagem, tá? Então, um manual bem bacana que aborda ali bastante as soluções aí técnicas LEED, né, que é difícil a gente encontrar em outros manuais ali de órgãos ou prefeituras, pelo menos não nesse nível que nós temos ali do Paraná, tá? Então fica como referência aí para vocês, ok? Outro ponto de uma certa limitação, né, dessa técnica de pavimento permeável, né? Ele não é muito recomendado quando você tem um lençol freático elevado. E isso pode se entender com lençol freático próximo ali à superfície, pelo menos 1 metro, né? Por quê? Bom, se eu tenho um lençol muito elevado, né, o meu solo já vai estar totalmente saturado ali, né? Então, a minha infiltração, ela diminui bastante, ok? Diferente de quando eu tenho um lençol muito profundo, né, onde eu tenho um ΔH ali para infiltrar água muito grande, né? Então, há um benefício maior, né, nesse cenário do que quando você tem um lençol muito elevado, acaba sendo não recomendado também. Bom, outro ponto que é meio óbvio assim, né, mas é bom destacar, que é o seguinte: se você tiver um risco ali de contaminação, ou seja, de estar trabalhando com uma água contaminada, obviamente que a gente não vai promover essa infiltração, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Então, se a água está contaminada, e a gente promover essa infiltração, vai contaminar o nosso lençol, e não é isso que a gente quer, correto? Então, tendo risco de água contaminada, não se promove essa infiltração. Não se trabalha com um pavimento permeável promovendo infiltração, tá? Outro ponto importante, pessoal, existem alguns tipos de solo que eles são mais frágeis à presença de água, tá? Normalmente são solos mais coesivos, tá? Então, lembrando lá das aulas de mecânica de solos, da graduação, nós temos os solos granulares, né? Ou seja, você pega uma areia, por exemplo, ela é um grãozinho, né? Olha em microscópio, ela é um grãozinho com diâmetro ali
relativamente maior do que o de uma argila, né? A argila já é uma estrutura mais lamelar, como se fossem pequenas folhas empilhadas, né? E com um tamanho muito, muito menor, né? No caso, a areia, né, ela apresenta pouca coesão, né? As partículas elas apresentam pouca coesão entre elas, né? Se não for zero, é muito próximo de zero, muitas vezes, né? Porém, ela tem um ângulo de atrito elevado. Agora, a argila já é o contrário, né? Ela pode apresentar ângulos de atritos muito baixos, né? A gente tem casos de argila mole, né? De turfa, né? Materiais assim muito ruins, né? Para estabilidade. Mas elas podem apresentar uma relativa e uma coesão, né, significativa, ok? Muitas vezes pega uma argila dura, né, rija, ela vai ter ali uma coesão muito elevada, né? Acontece que alguns tipos de solo eles podem ser mais frágeis, né, à presença de água. E alguns tipos desse solo eles podem, na presença de água, perder a parcela de coesão, né? Então, quando a gente fala do solo, os parâmetros de resistência, peso específico, ângulo de atrito e coesão, a parcela da coesão ela pode ser muito ali, ela pode ser muito perdida, né, devido à presença de água, né? Existem solos expansivos também, com a presença de água eles acabam ficando instáveis, né? Então, todo esse cenário de solos, né, se a gente está promovendo a infiltração para esse tipo de solo, obviamente o resultado não vai ser positivo. Por quê? Nosso subleito, né, vai gerar uma certa instabilidade para o nosso pavimento. Então, solos frágeis à presença de água, obviamente a gente não vai promover essa infiltração para esse tipo de solo. Ok? Outro ponto, pessoal, não é recomendado para declividades aí de pavimento superiores a 5%, tá? Olha que interessante, né? A gente tem, por exemplo, taludes, né? Taludes vegetados, talude com grama, né? Quando você olha somente o tipo de material que está revestindo aquele talude, por exemplo, grama, aí você fala assim, a grama vai ter um coeficiente de runoff muito baixo, né? Porque é grama, pô. É grama, é natural, vai infiltrar toda a água e tal. Só que se eu tenho um talude gramado, não é bem assim, né? Porque eu tenho essa relação inclinada, né? Então, mesmo que é grama, o escoamento ainda vai ser relevante, né? Porque eu tenho essa inclinação, tá? Agora, se eu tenho uma grama na horizontal, um campo, putz, aí realmente o meu runoff vai ser muito baixo, né? E tudo mais, né? Então, não é só a gente avaliar o runoff da coisa, não é só avaliar o tipo de revestimento, né? Às vezes a gente tem uma superfície muito inclinada que vai mais promover a gotícula de água escoado que infiltrar mesmo, que é um pavimento mais permeável, uma grama, né? Então, não é diferente aqui com o pavimento permeável, né? A gente precisa ter ali declividades pequenas, né? Para que a gente consiga realmente usufruir desse benefício que é a infiltração do pavimento, ok? Então, pessoal, aqui eu quis apresentar para vocês, inicialmente, um pouco dos motivadores de se trabalhar com essa técnica e um pouco das limitações, ok? E eu quero também não só ficar na etapa qualitativa, mas avançar um pouco com vocês na etapa quantitativa, para a gente conseguir rodar um exemplo junto aqui e sentir um pouco desses benefícios ali nos números, tá? Realmente ali nas vazões, nas análises técnicas que a gente vai ter nesse cenário, ok? Então, para isso, eu separei um exemplo aqui para que a gente possa desenvolver aqui juntos, né, e entender um pouco desse contexto juntos, que é o seguinte. Eu tenho um loteamento, tá, que está aqui contornado por essa linha amarela, né, por esse contorno aqui amarelo, ok? Na verdade, aqui na região tem vários loteamentos, se você for olhar, né? Tem um do lado muito parecido, do lado direito ali, do lado esquerdo de prédio, depois tem um outro ali também muito parecido e tal, né? Então, nós temos aqui esses loteamentos aqui da região, ok? Olha só, eu tenho dentro desse loteamento alguns tipos, né, de coberturas diferentes, que aqui eu já deixei discretizado aqui no nosso exemplo, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, áreas edificadas, ok? Que estão aqui com essa mancha, um cinza mais claro, né? Que tem ali 22 mil metros quadrados de área edificada.
Nós temos área de pavimento, que é 5.700 metros quadrados de área de pavimento. Nós temos ali áreas verdes, né, na entrada, ali nos contornos ali do condomínio também, né, que é 3.000 metros quadrados de área verde, ok? E nós temos ali também a área total. Então, se a gente somar todas essas áreas, obviamente a gente vai chegar ali na quantidade ali total, né, do nosso empreendimento, ok? Beleza. Tendo em vista essas informações, a gente consegue avaliar também o seguinte: nós temos aqui um Talveg, né, no nosso, se a gente for olhar isso aqui como uma subbacia, né, que é no caso, né, o nosso Talveg, que é essa linha azul, que está lá do ponto mais alto lá do loteamento, vai até a rua e vai seguindo aqui com a nossa rede de drenagem até chegar no nosso exultório ali, que é a saída do loteamento ali embaixo. A gente tem uma extensão de 346 metros, ok? Então, essa é a extensão total. E há um desnível aí de 1 metro, do começo até o final. Bom, isso daqui, né, pessoal, não precisa nem... Precisa falar assim, né? A gente precisa ter um levantamento topográfico, ok? Então, precisa fazer uma topografia desse loteamento, para a gente ter essas medições, para a gente ter essas cotas, para a gente ter esse traçado e tudo mais, tá? Então, assim como, né, no caso, a drenagem sustentável não elimina a necessidade da topografia, né? A gente precisa da topografia para a drenagem convencional e vai continuar precisando para a drenagem com as técnicas de lead, ok? Então, isso aqui não tem como fugir, obviamente, tá? Então, cotas, curvas de nível, cota de esquina, né? Então, tudo isso aqui é importante para a gente ter uma visão aqui geométrica do nosso cenário, certo? Bom, então, beleza. Agora eu vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês, que é uma planilha que eu já preparei aqui para vocês, tá? Para a gente conseguir avançar nesse tema. Tá? Deixa eu dar um zoom maior aqui. Beleza, então olha só. Nessa primeira etapa, só para falar para vocês, só para explicar para vocês, tá? A gente vai fazer uma análise inicial desse loteamento do jeito que ele está, né? Ou seja, vamos imaginar que esse pavimento aqui, ele é um pavimento convencional, tem área edificada, área verde e tudo mais, tá? Qual que é a vazão que nós teremos aqui no exultório, né? Qual que é a vazão que esse condomínio, que esse loteamento vai gerar na saída, tá? E depois a gente vai avaliar o seguinte: se essas duas ruas de pavimento aqui, elas fossem constituídas por pavimentos permeáveis, qual seria o impacto, né, nessa vazão, né, primeiro aqui na saída, tá? E tendo esse impacto positivo, como que eu vou dimensionar esse pavimento, tá? Qual que vai ser a altura desse pavimento? Como que a gente vai dimensionar isso daqui, tá? Então, isso que nós vamos fazer aqui juntos, ok? Para isso, nós temos que passar por uma etapa de dados de entrada. E dados de entrada, como o nome já diz, né? Um dado que você vai entrar no nosso sistema, no nosso método, para que a gente consiga fazer o passo a passo, ok? Bom, então aqui eu mostrei para vocês lá no slide que nós temos algumas informações de áreas, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, área edificada, 22.289,02. Então, área edificada, 22.289, né? Aqui está arredondando, mas se eu olhar aqui está também o 0,2, né? Mas, bom, aqui é a nossa área edificada. Área do pavimento, 5.720. 5.720. Área verde, 3.013. 3.013, tá? Área total, 31.023. 31.023. Então, aqui são as nossas áreas discretizadas da nossa subbacia. Ok? Beleza. Bom, aqui nós temos um QLIM, né? O que é vazão limite, que é o seguinte, tá? Inclusive, no manual lá do Paraná, ele descreve que a vazão aqui, né? A vazão aqui, aprovada lá pela prefeitura para ser encaminhada para uma rede de drenagem, a vazão limite, é algo em torno de 27 litros por segundo por hectare, que daria 83 litros por segundo, que daria 0,08 metros cúbicos por segundo. Então, é o mesmo valor aqui, né, em diversas unidades, ok? Então, seria a vazão limite efluente, tá? Isso daqui, esse valor, pessoal, para ser bem sincero, tá? Tá lá no Manual do Paraná, mas, obviamente, né, nós não temos uma norma de projeto de drenagem,
tá? Então, isso daqui pode variar muito e pode nem existir em algumas regiões, né? Ou seja, pode ser que a prefeitura aprove você desaguar aqui na sua rede, né? Um valor maior, um valor menor, ou nem recomende nada, né? Talvez ela fale, olha, eu quero que o seu empreendimento tenha um impacto zero na área hidrológica, né? Gere a mesma vazão que tinha no cenário pré, ou 50%, né, de aumento. Então, isso daqui é muito variado, tá? Essa que é a real, é muito variado, tá? Se você for olhar no material do Paraná, do Manual de Drenagem, você vai ver esse valor aqui. Ok, nós colocamos aqui também, mas só destacando que isso daqui pode variar bastante dependendo da região que você está atuando, ou pode ser que nem tenha isso, tá bom? Então, é uma consideração aqui, talvez mais regional, que pode sofrer essas alterações ou nem existir muitas vezes, tá? Bom, beleza. Tempo de retorno, então, aqui que a gente vai trabalhar, de 2 anos. Bom, o tempo de retorno para uma microdrenagem acaba sendo maior, tá? Então, a gente trabalha aí algo em torno de 10 anos, por exemplo, né? Se a gente pega os manuais de São Paulo, até mesmo do Paraná para microdrenagem em si, né? Da Sudecap de Minas, no Rio Águas, no Rio de Janeiro. Então, você vai pegando os manuais, você vai ver ali que referência vai gerar em torno de 5 a 10 anos, né? Alguns casos ali um pouco mais, um pouco menos, tá? Nesse caso aqui, para a drenagem sustentável do pavimento, a gente vai trabalhar com uma técnica de 2 anos, tá? Um tempo de retorno de 2 anos, ok? Depois nós temos aqui algumas informações ainda complementares da geometria, que seria, olha, comprimento do Talveg. A gente já viu aqui também, né, que o nosso Talveg gira em torno de 346 metros, né, que é essa distância total que nós temos aqui, ok? Então, só abastecer aqui 346, aqui está em quilômetros. Depois, ΔH, vimos aqui que está um desnível também de 1 metro, né, da ponto mais alto até o ponto mais baixo, ok? Então, aqui, 1 metro, tá? Olha só, agora nós temos o nosso KSAT, né, que é a nossa permeabilidade do solo. Essa permeabilidade aqui, pessoal, é o seguinte, né? A gente precisa saber o quão permeável é o nosso subleito, né? Porque a gente vai colocar o pavimento permeável e ele vai receber essa água de chuva e ele vai proporcionar uma infiltração, ok? Só que ele vai proporcionar essa infiltração e essa água vai chegar no solo ali do subleito, né? E como eu disse para vocês, se for um solo ali muito impermeável, um patamar de rocha, uma argila muito dura, etc, etc, bom, não vai funcionar muito bem, né? Porque não vai infiltrar essa água, certo? Então, a gente precisa saber qual que é a permeabilidade do solo. Para saber qual é a permeabilidade do solo, você pode tomar 2 caminhos, vamos colocar assim. Um caminho mais de um estudo preliminar, numa análise preliminar, né? Você sabe, olha, esse solo da região é um solo arenoso, um solo siltoso, um solo argiloso, né? Com essas informações mais básicas, você consegue encontrar um monte de referência ali de permeabilidade de solo, né? No caso da areia grossa, areia fina, argila, você consegue ter várias tabelas disponíveis aí em livros, né? Na internet mesmo, né? Você consegue ter uma referência, tá? Bom, isso daí para uma análise bem preliminar, né? Uma estimativa. Eu quero, então, avançar nesse estudo, né? E quero realmente trabalhar com um valor ali mais fidedigno, né, da minha região. Para isso, você vai ter que fazer um ensaio de infiltração, que o mais convencional é o ensaio de duplo anel, né? Então, são 2 anéis metálicos concêntricos, né, que tem o mesmo centro, tá? E você enche de água esses anéis, ok? E vai medindo quanto que essa água vai descendo o nível, né? Por uma unidade de tempo, tá? Quantos milímetros que desceu ali em quanto tempo, tá? Então, isso é um ensaio de infiltração. Esse ensaio vai te apresentar uma taxa de infiltração, ou seja, olha só, se o solo está seco e você começa a promover essa infiltração, obviamente nas etapas iniciais, esse solo ele vai, né, absorver bastante essa água, né? Já quando o solo já está ficando mais úmido, mais saturado, ele começa a diminuir essa infiltração. Por quê? Porque a infiltração nada mais é do que a água, né,
tomando aquele espaço que era um vazio, né, que era ar no nosso solo. Então, se você for olhar o solo, né, em microscópio, você vai ver as partículas de areia e tal, você vai ver alguns vazios entre elas. Né? Tem ar ali, né? Então, conforme a água vai entrando, ela vai ocupando esses espaços de ar. Né? Agora, se o solo já está saturado, ou seja, todo espaço de ar está tomado por água, não vai ter como infiltrar ali, né, em grandes quantidades. Então, existe uma taxa, ela vai diminuindo essa infiltração, entende? Então, isso a gente consegue com o ensaio do Planel, por exemplo, a gente consegue avaliar esse cenário de uma forma bem fidedigna ao solo que você vai trabalhar, ok? O que é feito até por segurança, se você for, por exemplo, avaliar algum tipo de modelagem, até no swing, né, que pode ser feito, é recomendado que seja trabalhado com a taxa mínima desse solo. Tá? Então, começa lá com 40, né, milímetros por hora, depois vai caindo para 15, né, no final acaba se estabilizando em 15. Então, é recomendado, por segurança, trabalhar, né, com os 15, que é a taxa mínima. Tá? Obviamente, que nem eu disse, não existe norma, né? Não existe norma brasileira de drenagem urbana e tal. Então, você vai ver esses aí variando bastante aí, né? Isso o pessoal tá ligado nisso. Não sei nem se o pessoal tá, né, tá atento a isso. Mas o fato é que isso aí pode flutuar. Mas o que é recomendado por segurança é trabalhar com a taxa mínima. Tá? Beleza. Então, esse CASAT é essa permeabilidade aí do solo, que a gente consegue ter uma estimativa inicial ou fazer um ensaio ali do solo, ok? Depois a gente tem o alfa, que é um valor, né, redutor aqui, que é um coeficiente de colmatação. Olha só, esse sistema ele pode passar por um processo de colmatação parcial ou total, né? Por isso que ele não é recomendado para áreas muito grandes, né? Senão a gente pode expor ali a uma movimentação grande, tanto questão de deformação e entupimento do sistema, né? Temos camada de geotexto, muitas vezes, ali na interface do nosso pavimento com o subleito. O geotexto também pode passar por um processo de colmatação, principalmente se o subleito for muito argiloso e aquela argila for tentar passar pelos poros do geotexto, pode entupir, né? Então teria que fazer um pré-filtro de areia. Então tem alguns cuidados com essa colmatação, tá? Mas isso pode realmente minorar um pouco a eficiência do nosso sistema, e se a gente errar no projeto, pode eliminar, né, a eficiência do sistema, tá? Então o que é recomendado pela literatura? Um coeficiente redutor de colmatação que varia de 0,1 até 0,5, tá? De 0,1 até 0,5. Aqui nós estamos adotando, então, na média, 0,3, tá? De novo, esse valor varia, né? Pode flutuar, pode ser mais ou menos. O meu cenário lá, pô, meu subleito é uma areia, né? É uma área pequena, tá bem controlada, né? Bom, consigo trabalhar com coeficiente X. Não, meu subleito é uma argila, já é um material que pode realmente colmatar. Tô trabalhando numa área ali que é uma área mais relevante, né? Você tem riscos, né? Então é um coeficiente ali que você consegue calibrar um pouco desse risco, tá? E depois você tem aqui o valorzinho também do material de brita que a gente vai usar, né? Que vai ter na ordem ali em torno de 35, 30, 40% de vazios, tá? Então aqui são informações de entrada, informações iniciais que a gente precisa levantar para fazer esse estudo. Então, aqui, o que a gente vai precisar? Topografia para essas informações aqui, né? Verificar com o órgão, né, a prefeitura local, se existe essa limitação de vazão influente. Verificar o TR que a gente vai trabalhar para o sistema sustentável. Aqui, topografia de novo. Aqui, uma estimativa do solo de fundação, permeabilidade ou um ensaio do Planel, né? Aqui, você que vai adotar como projetista, variando de 0,1 até 0,5, dependendo do risco de comatação. E aqui é a permeabilidade da brita, a porosidade da brita, que não vai mudar muito, né? Então, acaba ficando meio que fixo, tá? Então, essas informações são informações iniciais que você precisa levantar, então, para a gente startar aqui o nosso pontapé inicial, beleza? Bom, feito isso, pessoal, algumas etapas elas são bastante conhecidas, né? Como, por exemplo, tempo de concentração. Preciso calcular o tempo de concentração. Aqui eu estou aplicando a equação de Kirchhoff. Obviamente, vocês sabem que existem ali dezenas e dezenas e dezenas de equação de tempo de concentração. É interessante a gente avaliar quais foram as faixas de validação aplicadas, né, para o desenvolvimento de cada equação e comparar com o nosso caso em questão, para ver se está batendo, se eu estou utilizando uma equação
que está aderente, né, com o que eu preciso, ok? Mas aqui a gente está trabalhando com a equação de Kirchhoff, que é uma equação bastante robusta, tanto para a área rural como para a área urbana também, né? Então, ela leva em consideração o comprimento do tal VEG, que é o L, que precisa estar em quilômetros, e o nosso ΔH, né, que é o desnível, que precisa estar em metros. Então, o L aqui em cima é 0,34 e o nosso ΔH é 1. Então, chego no valor aqui de 17 minutos. Ok? Maravilha. Depois eu calculo a intensidade de chuva aqui para a região de Piracicaba, onde está o nosso loteamento. Então, eu tenho aqui o Pluvio, né? Para quem não conhece, é um software gratuito, né? Desenvolvido pela Federal de Viçosa, onde você escolhe a localidade, ou seja, a sua cidade, ele te apresenta alguns parâmetros. Por que desses parâmetros? Porque você vai aplicar na nossa equação aqui de intensidade de chuva. Esse aqui é o shape, é o formato da equação. Então, ele precisa do K, precisa do A, precisa do B e precisa do C. Escolhi lá o Piracicaba no plúvio, tem esses parâmetros, que é o K, A, B e o C. Vou aplicar na equação. Ah, mas e o TR? O TR é o nosso tempo de retorno aqui de 2 anos. Ok? Ah, mas e o T minúsculo? Vai ser igualado à duração aqui no nosso tempo de concentração. Então, duração da chuva, que é o T minúsculo, vai ser igualado ao tempo de concentração. Feito isso, pessoal, chegamos então numa intensidade de chuva de 101 milímetros por hora. Ok? 101 milímetros por hora. 101,84, né? Milímetros por hora. Ok? Beleza, próximo passo. Aqui nós vamos agora definir os nossos coeficientes de runoff, ok? Lembrando que a gente está avaliando ainda como se o pavimento ele fosse impermeável, pavimento convencional, ok? Então nós temos aqui 3 tipos de áreas, né? Edificadas, pavimento e área verde, como a gente viu no slide lá anterior. Para a área edificada, estou adotando ponto 8. Para a área de pavimento, ponto 95. Para a área verde, ponto 1. Ok? Lembrando, coeficiente de runoff, né, a relação do que escoou pelo que choveu, né, na nossa bacia. Valores variam de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, mais impermeável é aquele meu pavimento, aquela minha região. Quanto mais próximo de 0, mais permeável é. Por isso que pavimento convencional, ponto 95, né, vai escoar ali quase tudo que choveu. E a área verde, né, obviamente, um valor bem baixo, porque vai infiltrar bastante, ok? Com isso, a gente calcula, então, o nosso C médio, que nada mais é do que a média ponderada desses valores aqui, tá? Então, se eu pegar aqui o nosso C médio, vai ser o C da edificação vezes a área da edificação, mais o C do pavimento vezes a área do pavimento, mais o C da área verde mais a área verde, tudo isso dividido pela área total, ok? Então, eu chego aqui no meu coeficiente de runoff de 0,76, beleza? Com isso, então, eu consigo calcular a minha vazão utilizando a equação do método racional, né? Então, 0,278 ou 1 dividido por 3,6. Às vezes o pessoal pergunta, mas minha equação está diferente, está 1 por 3,6 ou está 3,6 dividindo. É a mesma coisa, tá? Se eu dividir 1 dividido por 3,6, vai dar o 0,278 ali, mais arredondando, tá? Então, é a mesma coisa. 0,278 vezes o meu coeficiente de runoff, que eu acabei de calcular aqui, vezes a intensidade, que eu já tinha calculado aqui, vezes a área total, ok? Vezes a área total, que eu já tinha lá em cima também determinado aqui, tá? Então, pessoal, lembrando, né, que para a gente trabalhar com 0,278, o C tem que estar dimensional, o I tem que estar em milímetros por hora e a área tem que estar em quilômetros quadrados. Por isso que eu dividi a minha área aqui, ó, tá? Por 1 milhão, né, para ficar aqui em quilômetros quadrados. Então, vazão máxima de 0,59 metros cúbicos por segundo. Então, a vazão de sair efluente desse meu loteamento, né, do jeito que está, seria de 0,59 metros cúbicos por segundo. Ok? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar, então, essa implantação do nosso pavimento permeável, tá? E esse pavimento permeável, qual vai ser a função dele? Bom, infiltrar a água que cai sobre ele, que é precipitada sobre ele, ok? Essa é uma função.
E uma segunda função dele, infiltrar a água que vem dos nossos lotes, tá? Então, olha só, aqui eu tenho uma linha de lote aqui, ó, de casas, né? Que quando chover, ela vai mandar essa água para a rua, ela vai direcionar essa água para a rua, frontal. Metade desses lotes aqui, ó, também vai direcionar para essa rua aqui. Essa outra linha de lotes vai direcionar para essa rua aqui. E essa outra linha de lotes também vai direcionar para essa rua. Ou seja, os lotes vão jogar essa água para a minha rua. E essa água também, oriunda dos lotes, ela vai ser infiltrada pelo meu pavimento permeável. Essa é a ideia, tá? É isso que a gente vai avaliar aqui agora. Então, o pavimento permeável vai ser responsável por infiltrar a água que está sendo precipitada sobre ele mesmo e também de infiltrar a água que vai vir dos lotes. Então, olha só, a gente vai fazer uma nova análise, uma revisão do nosso coeficiente de runoff, então, na nossa área. Bom, se toda a água que vai chover sobre os lotes, sobre o pavimento, vai ser infiltrada, seguindo essa premissa, o que eu tenho de área, então, né, que não vai para o nosso pavimento? Vão ser as áreas verdes, né, que elas próprias, né, já vão gerar a infiltração. Então, a gente vai considerar que o nosso coeficiente de runoff da área verde, sendo 0,1, como a gente já viu aqui em cima, vou até igualar ele aqui, ó, para não mexer aqui depois, né, 0,1. E aí eu vou dividir, então, vou fazer esse 0,1 vezes a área verde, né, dividido, então, pela área total, e a gente vai chegar aqui num coeficiente bem menor, né, ou seja, é como se não, quase não houvesse esse escoamento superficial, né, nesse loteamento. Por quê? Toda a área de lote vai para o pavimento, vai infiltrar. Toda a área de pavimento vai infiltrar. Toda a área verde, né, grande parte do que choveu na área verde também vai infiltrar. Então, o escoamento superficial seria algo muito baixo, né, algo muito pequeno, ok? Dentro dessa perspectiva, pessoal, nós temos então o cálculo aqui de novo, revisado da vazão também, que seria aqui, mesma equação do método racional. O que vai mudar aqui no caso, né? Bom, vai mudar o nosso coeficiente de runoff, né? Que agora é um coeficiente bem baixinho, devido a toda essa infiltração que eu quero promover aqui na área, tá? Então, a minha vazão máxima aqui vai ser algo em torno de 0,007 metros cúbicos por segundo, ok? 7 litros por segundo, né? Se não me falha a memória aqui no cálculo, tá? Então, nós temos essa nova vazão, né, efluente, se eu trabalhar com o meu pavimento permeável e ele der conta aí de infiltrar toda essa água que foi precipitada sobre ele e também nos lotes, certo? Beleza, então agora eu vou avaliar o meu pavimento em si, vou dimensionar qual vai ser a espessura desse pavimento, né, para que a gente consiga trabalhar com essas premissas, tá? Bom, o primeiro cálculo que eu vou fazer vai ser do coeficiente beta, tá? Que leva em consideração uma relação de áreas, tá? Então, olha só a equação aqui embaixo. O coeficiente beta é igual, tá? A minha área porosa, ou seja, a minha área do meu pavimento poroso, mais o meu coeficiente de runoff, vezes a minha área, né? Ou seja, a minha área de contribuição, né? Dividido pela minha área, de novo, aqui do pavimento poroso. Tá? Então, a gente vai entender um pouco dessa equação aqui, como que ela vai funcionar. Tá? Olha só, primeiro ponto, ó. Toda a minha área de pavimento, ok? Toda a minha área, aquelas duas ruas de pavimento, elas vão ser, por exemplo, 100% delas vão ser pavimento poroso, ok? Isso aqui eu já estou definindo aqui como uma premissa. Eu poderia colocar, por exemplo, 50% do meu pavimento vai ser poroso, os outros 50% vai ser convencional. 70%, 30%. Não, estou considerando que 100%, todo o meu pavimento ali, no caso do asfalto, né, vai ser poroso, tá? Essa que é a ideia aqui, ok? E qual que é a área, né? Qual que é a minha área aqui de pavimento poroso? Então, olha só, estou pegando 100% vezes a minha área do pavimento poroso. Obviamente, vai dar a mesma área, né? Então, assim, eu estou falando o seguinte, que toda a minha área do pavimento vai ser poroso, 100% dela. Então, qual que é a área do pavimento poroso? Bom, 100% da área, né? 5.720, ok?
Beleza. Agora, aqui embaixo, ele está perguntando o seguinte, ó, que precisa incluir na nossa equação do beta, né? Qual que vai ser a área de contribuição? Tá? Qual vai ser a área de contribuição? Ok? Bom, qual é a área que vai contribuir com vazão para o nosso pavimento poroso? Tá? Bom, eu vou ter aqui basicamente a minha área dos meus lotes. Por quê? Se eu pego a área do pavimento poroso, né, que ela está sendo 100%, né? Então, se eu pego ela, a área aqui em cima, né, do pavimento poroso, e faço menos a minha área do pavimento poroso que eu defini como 100%, vai dar zero, né? Ou seja, eu não vou ter nenhuma parte do pavimento que não é poroso. 100% vai ser poroso, né? Então, não tenho nenhuma parcela do asfalto que vai contribuir para o meu pavimento poroso com o runoff, com o escoamento. Não, todo o meu pavimento de asfalto vai ser poroso, né? Então, essa área de contribuição desse pavimento impermeável não vai existir, porque não vai existir o pavimento impermeável, entende? Todo o meu pavimento vai ser permeável, ok? Por isso que está dando zero aqui, que a gente está subtraindo. Agora, além, né, dessa avaliação de que vai ter alguma área de pavimento impermeável que vai contribuir para a minha área permeável? Não, não tem, ok. Mas qual é a área, então, que vai contribuir com o escoamento para o meu pavimento poroso? Vai ser a área dos lotes, né? Lembra que eu falei para vocês, ó, que esse pavimento, então, vai ter que dar conta da água que choveu sobre ele e da água que vem dos lotes, né? Então, essa área cinza mais clara, a área dos lotes, vai ser uma área de contribuição para o meu pavimento, ok? E qual que é a área dos lotes? É o meu E10, né? Se eu pegar lá em cima, vai ser a área edificada, 22.289. Certo? 22.289. Ok? Então, essa etapa aqui, pessoal, às vezes pode dar um nó, né? Pode dar uma confundida, né? Por isso que é bom destacar. Então, relembrando, qual é a porcentagem do seu pavimento que você quer transformar em pavimento poroso? 100%. Ok? Beleza. Qual vai ser, então, a área do pavimento poroso? Se é 100%, é a mesma área do pavimento. Ok? Qual vai ser a área que vai contribuir com vazão para o meu pavimento poroso? Vai ser a área dos lotes, que é 22.000. Ok? Agora, eu vou calcular, então, revisar aqui o nosso coeficiente de runoff, né? Para essa área aqui que eu tenho de contribuição, que é os 22.000 metros quadrados. Então, eu tenho o coeficiente de runoff de 0,8 para a área edificada e 0,95 para a área de pavimento. Ok? Então, tem esses dois aqui, certo? Só que a minha área de pavimento em si, ela não vai contemplar, por quê? Ela não vai gerar escoamento, né, do meu pavimento poroso, porque justamente não existe área de pavimento impermeável, tá? Então, se eu calculo o meu runoff para essa área que vai contribuir para o pavimento permeável, vai dar o 0,8, né? Porque eu só tenho a área do meu lote, né, da minha edificação, tá? E o runoff aqui da minha área do lote é 0,8. Né? Então, assim, qual vai ser a área que vai contribuir para o meu pavimento poroso? Vai ser toda a área do meu lote aqui, ó, tá? Esse cinza mais claro. E qual que é o coeficiente de runoff desse cinza mais claro? 0,8. Tá? Então, obviamente, nesse novo cenário aqui vai ser 0,8 o meu coeficiente médio. Ok? Beleza, então, feita essa etapa, essa análise aqui, ó, nós estamos fazendo, olha só, agora eu vou aplicar esses valores na equação do beta. Então, a área aqui de pavimento poroso vai ser os 5.720, mais o meu runoff aqui da área de contribuição, que é 0,8, vezes a área de contribuição, que é 22.000, dividido pela área de novo do pavimento poroso, que é 5.700. Cheguei num beta de 4,1. Ok? Então, basicamente, esses valores aqui eu apliquei nessa equação aqui. Certo? Beleza. Próxima etapa. Vou fazer aquela correção que eu tinha comentado para vocês, né? Com o nosso coeficiente redutor aqui de comatação. Então, lembra que o nosso K, SAT, nossa permeabilidade do solo, aqui faltou um lá, né? Permeabilidade do solo. A permeabilidade do solo é de 15 milímetros por hora.
sendo ali oriundo de uma análise prévia, estimativa, ou sendo oriundo ali de uma taxa mínima de um ensaio duplo anel, ok? E o meu alfa, aqui adotado, é de 0,3, variando de 0,1 até 0,5, né? Estou adotando aqui 0,3. Então, a minha permeabilidade corrigida, que eu vou trabalhar, na verdade, vai ser de 4,5 milímetros por hora. Então, perceba como a gente vai trabalhando com camadas de segurança, né? A gente já tem uma segurança de trabalhar com uma taxa de infiltração mínima e aqui está sendo aplicado também um coeficiente aqui de correção, né, de comatação de 0,3, então cai para 4,5. Se eu fosse trabalhar com 0,1, cairia para 1,5. Se eu trabalhar com 0,5, iria para 7,5 e assim vai, tá? Então aqui estamos trabalhando com o nosso QSAT agora, né, nossa permeabilidade corrigida, de 4,5 milímetros por hora. Beleza? Próximo passo, então, preciso calcular, então, o meu volume, né, que eu vou ter no meu dispositivo. Então, olha só, tem essa equação que é o V de volume é igual a 7,11 vezes raiz de beta, que eu já calculei aqui em cima, que é 4,1, vezes T maiúsculo, que é o tempo de retorno, elevado a 0,129, menos 0,64 vezes raiz da minha permeabilidade corrigida. Tudo isso daqui elevado ao quadrado. Ok? Então, cheguei aqui no meu volume de 207,88 milímetros. Tá? Então, basicamente, apliquei o beta, apliquei o tempo de retorno, apliquei a permeabilidade corrigida, cheguei nesse valor. E, por fim, pessoal, preciso definir, então, qual vai ser a espessura, a altura desse pavimento, para que eu consiga trabalhar nessas condições. E para eu descobrir essa altura, eu vou ter o meu volume dividido por 10 vezes, né, a porosidade aqui da minha brita, do material aqui do pavimento. Que nesse caso aqui, se a gente for subir lá, ó, 0,35. Tá? Então aqui eu já tenho o resultado em centímetros, né? Ou eu posso fazer o volume direto aqui pela porosidade, eu vou ter aqui o resultado em milímetros, né? Então, V, que é o meu volume calculado, dividido por 10 vezes aqui a porosidade, vai dar 59 centímetros, e essa seria basicamente a altura, então, do nosso pavimento necessário para a gente conseguir trabalhar nessa condição, né, de ter todo o nosso pavimento permeável, recebendo água de chuva, recebendo a água também aqui dos nossos lotes, promovendo essa infiltração para esse tipo de solo que foi trabalhado aqui nesse exemplo, tá? Então, teria basicamente essa variação. Lembrando, pessoal, que essa verificação, esse dimensionamento, ele é feito, né, da ótica de drenagem, tá? A gente não está avaliando aqui estruturalmente o pavimento, né, que provavelmente fica até maior aqui do que a própria estrutura, né, mas estamos olhando somente, né, do ponto de vista aqui de drenagem, tá? Então, essa seria aqui a sequência que nós temos aqui a ser trabalhada ao longo desse dispositivo, ok? Lembrando, então, que esse material foi desenvolvido baseado no Manual de Drenagem do Paraná. Essa planilha aqui, pessoal, ela vai ficar disponível aí, né, para todos os alunos aí da plataforma Sobre as Águas, né? Então, como vocês sabem, a gente tem aqui a plataforma, dentro da plataforma Sobre as Águas, nós temos aqui um espaço para planilhas, né? Então, olhando aqui a plataforma por dentro, temos aqui todos os treinamentos, temos a área de planilhas, onde nós vamos disponibilizar, então, mais essa planilha aí para vocês, aí, quem está participando da plataforma também, ok? Aqueles que quiserem ter acesso a essa planilha também, e não são alunos da plataforma, a gente vai deixar o link aqui embaixo também na descrição, caso seja interessante aí você ter acesso a esse pacote de planilhas também, ok? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro aí para vocês todo esse processo, quis organizar de uma forma sequenciada, que didática, para a gente ver ir puxando a linha, né, de todo o processo, desde o começo até o final, e entender também de uma forma mais quantitativa, né, como que a gente consegue implantar esse tipo de dispositivo, ok? Então, não se esqueça de deixar o seu like, sua curtida, se você gostou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo aí com outros profissionais que atuam na área ou desejam atuar nessa área. Tá? Acho que é bem bacana a gente divulgando essas novas técnicas também. Talvez você seja o pioneiro aí na sua região, tá? Não se esqueça também de se inscrever nesse canal para você estar por dentro de todos os vídeos, todas as aulas que a gente compartilha por aqui.
E deixa nos comentários aí o que você achou dessa aula. Se você já atua com essa técnica, nunca viu, gostou, não gostou, deixa aí para a gente ter o seu feedback também, ok? Então é isso, fiquem com Deus, grande abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.